referente à quarta aula, a quarta videoaula do mês de junho, do capítulo 5, da página 60 a 64. Vamos falar do meio urbano, as transformações constantes. Ao longo do tempo, as cidades, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, podem passar por grandes transformações. Por exemplo, cidades com importante desenvolvimento industrial passam a se especializar também na oferta comercial e de serviço, que esse é o caso de muitas capitais brasileiras, entre elas Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e São Paulo. A expansão das cidades resulta também em quê? Em grandes mudanças estruturais, econômicas e sociais. Se por um lado o crescimento traz a maior oferta de emprego e de serviços em áreas como saúde, lazer e educação, por outro lado, é comum as cidades não conseguirem atender às necessidades que seus habitantes necessitam. O crescimento populacional de algumas cidades resulta, por exemplo, em problemas como... Quais são esses problemas? São a falta de moradias adequadas, e com essa falta de moradia adequada, o que vai surgir? Vai acontecer o surgimento de quê? De favelas. Ao mesmo tempo, tornam-se mais comuns problemas como o quê? Como a violência urbana e a pobreza. Cidades brasileiras como Natal, no Rio Grande do Norte, Belém, no Pará, Cuiabá, no Mato Grosso, Vitória, no Espírito Santo e Curitiba, no Paraná, elas estavam entre as mais violentas cidades do mundo, segundo a ONG mexicana. Uma ONG mexicana, que é do Conselho de Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. Essa foto que está aqui no slide é a cidade chamada Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, que foi uma das cidades em que a população mais cresceu no Brasil nas últimas décadas, passando de 42 mil habitantes em 2003 para pouco mais de 122 mil em 2013. Então, em 10 anos, olha o crescimento de população que cresceu, segundo o IBGE. Esse crescimento está ligado aqui à ampliação das atividades relacionadas à exploração do petróleo, que atraiu muitas pessoas em busca de trabalho. Agora vamos voltar aqui para as cidades sem planejamento, que não cabe mais o pessoal que vão tentar a vida nova nessas cidades, né? Sem planejamento público adequado, muitas pessoas vão viver em áreas com o quê? Com carência de serviços, sem coleta de lixo, sem rede de esgoto, nem de água, sem energia elétrica, sem iluminação pública. Está aí a foto de uma favela em Florianópolis. Essa foto foi tirada em 2016. Daí para cá ela já deve estar bem maior do que mostra na foto, né? Aí também é só uma parte da favela. Agora vamos falar um pouco de qualidade de vida e participação social. Os cidadãos têm um importante papel na fiscalização nos assuntos que se relacionam à comunidade onde vivem, seja no meio urbano ou seja no meio rural. A gente deve acompanhar a atuação dos governantes e cobrar para que eles exerçam corretamente as funções para as quais foram eleitos. Dessa forma, podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida nos lugares que a gente mora. Existem canais de participação, canais de participação social. Esses canais são as associações de moradores de bairros e os conselhos de saúde e de segurança. Nele,
os cidadãos se reúnem para discutir e fiscalizar ações das autoridades. Aí está o sloganzinho aí do governo federal, das ouvidorias do governo federal brasileiro. Outra forma de participação social é feita pelo quê? Pelo contato, geralmente por telefone ou e-mail, com as ouvidorias dos órgãos públicos, que são o quê? São canais de educação, são canal de comunicação que recebem as sugestões e reclamações e também recebem elogios sobre os serviços prestados naquela região, naquela comunidade. Atuação dos órgãos públicos. Vamos falar um pouco aqui das atuações de cada órgão público. Os órgãos públicos são essenciais para atender às diversas demandas da população. O Ministério Público, o MP, por exemplo, ele defende o quê? Defende as leis e os interesses da sociedade. É um órgão autônomo que fiscaliza a atividade de quem? Do poder público. Existe também uma instituição chamada Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fiscaliza os gastos públicos da União, dos estados e também do Distrito Federal e dos municípios. Esse órgão fiscaliza o quê? O uso do dinheiro público, que é arrecadado de quê? De impostos. Se alguma irregularidade for encontrada, esse órgão impõe medidas de quê? De correção para que esse erro seja corrigido e não aconteça mais. Há também os MPs dos estados, né? O MP federal, assim como há os tribunais de contas estaduais e o Tribunal de Contas da União, que a sigla é TCU. Outros importantes órgãos públicos são o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA. Qual a responsabilidade do INCRA? O INCRA é responsável pela reforma agrária, é responsável, entre outras coisas, pela reforma agrária. E o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, que deve atuar em quê? Para preservar o meio ambiente, preservar os animais silvestres e o meio ambiente. Agora eu vou falar um pouco da relação entre a cidade e o meio ambiente. Nas cidades, a concentração de pessoas, de veículos e de atividades econômicas gera enorme quantidade de quê? De resíduos sólidos, líquidos e gasosos. O que são resíduos? São qualquer resto de material descartado por alguma atividade, como o lixo que é produzido nas nossas casas, no comércio e nas indústrias. Os níveis elevados de consumo e de desperdício também contribuem para a produção excessiva de resíduos, no caso de lixo. De maneira geral, quanto maior o nível de urbanização, maior a produção de resíduos. E isso afeta negativamente a qualidade do meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. O lixo e outros problemas ambientais. O lixo é formado por resíduos sólidos, o que as pessoas descartam diariamente no comércio, nos hospitais, nas indústrias, nas moradias e nas construções em geral, resulta em quê? Em toneladas de lixo. O problema é que muitos desses resíduos, como vidros, tampa de garrafa, embalagens plásticas e pneus, podem levar centenas de anos para se decompor na natureza. O descarte inadequado do lixo prejudica a qualidade ambiental. Muitas vezes, o lixo é descartado onde? Em rios e em outros cursos d'água. O que acontece quando esse lixo é descartado nos rios? Ele polui as águas e torna essas águas impróprias tanto para o banho. Você não pode mais banhar naquele determinado local do rio, nem de um açude, nem de uma barragem,
e também para o consumo. Já o lixo jogado nas ruas entope os bueiros, aumentando o quê? Os riscos de enchentes que podem causar doenças e grandes estragos materiais, invadindo casas, estragando os móveis das casas e até mesmo derrubando residências. Já vi reportagem de enchentes em cidades grandes que até carros, a enxurrada leva, a chuva leva, arrasta os carros e às vezes causam até mortes, né? Essas enchentes. Olha, aí tá a foto de um lixão a céu aberto, né? Porque, ó, as prefeituras são responsáveis pela coleta e pelo destino do lixo. Por isso, devem cuidar para que ele não traga mais problemas à população. Contudo, isso nem sempre acontece, que é o caso dessa foto aí. Quase metade do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras é levado para lixões a céu aberto, que deveriam ter sido extintos desde 2014, seguindo a lei brasileira. Nessa foto aí, está mostrando a foto de um lixão em Itaberaba, cidade baiana. Essa foto foi feita em 2014, né? Vocês podem ver a quantidade de lixo que tem nesse local. Nas cidades também é produzida uma enorme quantidade de resíduos líquidos poluentes, como esgoto e efluentes industriais. Os efluentes industriais são aqueles resíduos resultantes de atividade de indústrias. No Brasil, grande parte desses resíduos não recebe tratamento antes de ser lançado em rios, represas ou no mar. Que o que acontece? Polui as águas, matando uma determinada quantidade de animais que vivem ali e também poluindo as águas que não vão mais servir para o consumo humano, nem animal, nem para irrigação. Outro grave problema encontrado nos grandes centros urbanos é a emissão constante de gases poluentes, que são os resíduos gasosos, especialmente por veículos e indústrias. Esses resíduos tornam a qualidade do ar ruim, prejudicando a saúde dos habitantes. Agora, por último, vamos falar aqui do saneamento básico. Um dos principais problemas ambientais urbanos é a falta de saneamento básico. O saneamento que atinge grande parte da população, principalmente a parte mais pobre. De modo geral, a oferta de serviços como a água tratada, coleta de lixo e tratamento de esgoto é insuficiente em áreas periféricas da cidade, principalmente nas grandes cidades. A disponibilidade de saneamento básico afeta diretamente a saúde e as condições de vida da população, além de causar riscos à saúde humana, a poluição dos rios, lagos, e impossibilita, por exemplo, que eles sejam utilizados pela população como os locais de recreação e práticas de esporte. Vocês podem ver na foto aí do lado do slide que o esgoto que não é coletado e tratado tem como destino as ruas, córregos e rios. Como consequência, ele acaba contaminando as águas superficiais e também as águas subterrâneas, além de provocar graves doenças. Nessa foto aí, esse curso de água está poluído por esgoto e lixo na cidade de Osasco, São Paulo. Uma foto tirada em 2015. Galerinha, hoje encerramos por aqui. Prestem bem atenção e até a próxima aula.